Neste momento eu quero saudar aos nossos amados ouvintes com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você está no canal Está Escrito, Porções da Palavra de Deus. Está escrito, conforme João no capítulo 19, e versículos 19 e 20, Pilatos, ele coloca um título sobre a cruz, escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, nas três línguas, o hebraico, o grego e o latim. Em porções da palavra de Deus, porque nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD do segundo trimestre de 2020, que fala da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, como material de apoio, nós estamos estudando a Bíblia trilingüe em grego, inglês e português, sendo que a versão em grego é o Novo Testamento Grece, 27ª edição de Nestle Aland. A parte em português é a Ara Almeida Revista e Atualizada. Temos também grego do Novo Testamento para iniciantes, de onde nós estamos usando a pronúncia de J. Gresham Machen, e nós também estamos estudando os verbetes, conforme aparece nos versículos do livro de Efésios, capítulo 2, Léxico Grego do Novo Testamento, de Edward Robinson. Nessa aula, nós vamos estudar sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Já queremos agradecer ao reverendo pastor Osmar José da Silva, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus do Belém do Campo de Sorocaba, e ao seu filho vice-presidente, pastor Osmar Goulart, que tem apoiado as igrejas locais a terem uma autonomia para, juntamente com as suas comunidades, estarem estudando as lições da revista da Escola Bíblica Dominical. Também quero agradecer a vida do pastor Fernando Trindade Barros, que é o nosso pastor local aqui na Igreja do Jardim Francine, e toda a sua família. E também os irmãos que estão na responsabilidade da IBD no Francine, que são o irmão Rafael Araújo, o irmão diácono Anderson Fequeté, a irmã Dolores Tainara e a secretária irmã Bruna. Também quero dar uma saudação aos irmãos que estão, além de assistindo, a minha família, a minha esposa e as minhas filhas. Que Deus continue vos abençoando. Irmãos, nesta lição de hoje, nós vamos falar sobre lição de número 7, 17 de maio de 2020. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Esta palavra reconciliação, ela está presente no capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, no versículo 16. E diz assim a palavra de Deus: e reconciliasse ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Fazendo a leitura na Bíblia grega, kai apokatalaxe, tus amphoteros en eni somati, to theo, dia tu, stauru apokteinas, ten hectran, hen autor. Então aqui, logo no comecinho do versículo, kai apokatalaxe. E esta palavrinha,
apokatalaxe, é uma palavra maravilhosa, conforme nós podemos estudar no léxico grego. A própria palavra apokatalaxe, ela pode ser dividida em 3 porções: apó, katá e laxe, ou alaxe. Significa reconciliação completa. Vamos destacar aqui a raiz dessa palavra, que é alasso. Alasso é um verbo e tem a variante alato. No futuro, alaxo ou alalos. O que significa então o verbete alasso? Fazer de outra maneira, alterar, mudar os costumes, aboli-los. Assim, ser mudado, quer para melhor, conforme será o nosso corpo, que será um corpo transformado, mudado, alterado e de outra maneira, 1 Coríntios 15, 51 e 52, mudado para melhor, também mudado para pior, como envelhecer e passar. Também mudar uma coisa por outra, trocar. Mudaram a glória de Deus pela semelhança, conforme Romanos capítulo 1 e versículo 23. Então, a reconciliação para com Deus, ela já começa na mudança, no verbo alasso, que é mudar e alterar. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós fomos mudados pelo Senhor, porque nós somos criaturas pecadoras e Deus, ele é santo. É o único atributo de Deus, conforme Isaías capítulo 6, que repete 3 vezes, é a sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, se ele é santo, como eu, pecador, consigo me aproximar desse Deus maravilhoso? Apenas com a mudança. E a palavra alasso, que significa mudança, vamos colocar o primeiro prefixo, que é katá. Katá significa de uma direção para outra, no sentido linear, no sentido sequencial. Catalasso também é um verbo que significa mudar contra alguma coisa. E Deus nos mudou contra a nossa própria natureza pecadora. Trocar por exemplo, dinheiro. No Novo Testamento, mudar uma pessoa com respeito a outra, de inimizade para amizade, reconciliar com alguém, diferindo assim de dialasso, que implica mudança mútua, ser ou ficar reconciliado com alguém. Então aqui, meus amados irmãos, nós vemos que, como mortos que éramos, e Efésios no capítulo 2, e versículo 1, fala que nós estávamos mortos em nossas iniquidades, ofensas e pecados. Lembrando das 2 palavrinhas da aula anterior, que mortos seria o mesmo que necros, da necrologia. As ofensas, o paraptoma, que seria até mesmo um pecado inconsciente, e a hamartia, que é o pecado consciente e deliberado. Então, meus amados, Deus nos mudou para que chegássemos perto dele. Ele fez em nós uma catalasso, ou seja, ele mudou uma pessoa com respeito a si mesmo. Aí nos tornamos a imagem e semelhança do Criador mais uma vez. Vamos ler então aqui a palavrinha
alasso. O prefixo dia significa entre, significa por meio de ou através. E quando o Senhor, Ele nos permite que nós mudemos um em relação a outro, não está dizendo em relação a Ele, porque nele não existe mudança e nem sombra de variação. Quando a palavra de Deus fala do dialasso, nós podemos ver mudar entre, mudar para um outro. No Novo Testamento, mudar os sentimentos para com alguém, reconciliar. Então, quando nós falamos de catalasso, nós estamos dizendo que Deus nos mudou dele para nós, para que fôssemos feitos à sua imagem e semelhança. Porém, quando nós já estamos mudados, nós precisamos exercer a dialasso, que é mudar um em relação a outra pessoa e outra pessoa em relação a nós. Isso significa mudança de sentimentos, também conhecida como amizade ou reconciliação. Agora nós podemos voltar para a palavra no seu sentido mais completo, conforme Paulo escreveu em Efésios no capítulo 2 e versículo 16. Rapó. O prefixo rapó significa de forma externa, de forma completa, da forma mais acabada possível. Então a palavra rapokatalasso não significa apenas uma reconciliação, mas significa reconciliar completamente. E o Senhor Jesus nos reconciliou completamente com Deus, através da sua morte na cruz, através do seu sangue. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Então, ele reconciliou completamente a ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, e por meio da cruz destruiu a inimizade nele. Cada uma dessas palavras será estudada profundamente nesse vídeo, nessa aula. Por exemplo, a cruz. Nós queremos mostrar no tópico 3, na porção 3, o que é realmente o símbolo da cruz para o cristão e o que Jesus fez na cruz, o que significa a sua morte de cruz. Corpo, que é somati, que Cristo é o cabeça, kefalé, da igreja, e nós o corpo, e ele cabeça, ele nos tornou corpo com Deus. A inimizade que nós tínhamos com os judeus, e quando nós fomos elevados à posição dos judeus como receptores da promessa, de ambos Deus fez um só povo, de judeus e gentios. Porém, a inimizade, ela também era em relação a Deus, e através da cruz, o Senhor Jesus quebrou a parede de separação, primeiro que existia entre judeus e gentios, e depois que existia com a humanidade em relação ao seu Deus, ao seu Criador. Também podemos encontrar estas mesmas palavras na outra carta da prisão, que é a carta aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 20, que diz assim: Kai di autu, apokatalaxai, ta panta reis hauton, reirenopoiesas, dia tu haimatos, tu stauro autu, di autu, eiteta epitesges, eiteta entois huranois. E por ele reconciliou
completamente. Por ele quem? Por Jesus. Reconciliou completamente todas as coisas em si, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos entender mais para frente que a palavra da restauração ou da reconciliação também pode ser apokteinas. Apokteinas tem o sentido de aniquilar, de matar na mesma hora, de assassinar. E foi isso que Jesus fez na cruz em relação à parede da separação, à inimizade, sendo que no lugar ele nos trouxe a paz. Não somente ele trazendo a paz, mas ele também sendo a nossa paz. Amém? Vamos ver então, irmãos, o texto áureo da lição de hoje. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, anfóteros, judeus e gentios, fez um, a igreja, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios no capítulo 2 e versículo 14. A leitura bíblica em classe, ela começa no 14 e vai até o 19. Porém, como na semana passada, nós havíamos, na lição de número 6, estudado na leitura bíblica o versículo 11 e o versículo 12, nós precisamos falar do versículo 13 também. O versículo 11, eu não sei se os irmãos se lembram, falava ali de uma antítese, ou seja, que nós éramos chamados pelo povo da circuncisão como incircuncisos. E essa palavra, ela trazia um conceito pejorativo, um conceito até mesmo racista em relação a todos os povos diante do povo judeu. Porque o povo judeu foi um povo escolhido por Deus a partir da semente de Abraão e Sara, que já eram avançados em idade, que não poderiam ter filhos. Ele com 100 anos, ela com 90, eles geraram a Isaque. Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos. E as 12 tribos de Israel, ou seja, os 12 filhos de Jacó, se tornaram aí cada uma semente para as 12 tribos de Israel, conforme nós encontramos em todo o Antigo Testamento, que são os 12 grandes estados daquela nação. E o restante do mundo, o etne, os outros povos, eram desprezados. E isso nós veremos no versículo 12, como já estudados na aula anterior. O versículo 12 fala que nós éramos privados de 5 grandes situações. Primeiro, sem Cristo, horis Cristo. Segundo, nós éramos separados da comunidade de Israel. Terceiro, nós éramos estranhos às promessas do concerto, da aliança que Deus fez com aquele povo. Quarto, não tínhamos esperança. E quinto, andávamos sem Deus no mundo. Então, cada uma dessas privações, a partir do versículo 13, que é o que nós vamos ler agora, é uma separação que havia no tempo antigo e no tempo após o momento de Cristo colocar em si todas as coisas através do sangue na cruz. Vamos ler então o versículo 13. Nuni de hen Cristo Jesus
Umeis, oi, pote, hontes, macran, egenetete, engis, en, to, aimati, tu, Cristo. Traduzindo, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que outrora estavam longe, foram feitos perto no sangue de Cristo. Então a palavrinha que ele usa de poté, outrora, antes, agora num rompante de sentimentos, Paulo ele inicia um novo processo dentro do capítulo 2, que é o estado do gentio em relação a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo e aos judeus e tudo aquilo que lhes foi dado por herança, que são as suas promessas e as suas bênçãos, conforme relatado na palavra de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que outrora estavam longe, foram feitos perto no sangue de Cristo. Então essa introdução que Paulo dá para o novo homem, para o kainé antropon, que só existe em Jesus Cristo, agora ele começa a falar que a nossa situação mudou. E voltando no título dessa lição, nós fomos reconciliados completamente com Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele utiliza no capítulo 2 de uma figura de linguagem chamada antítese. E o que é antítese? É uma figura de linguagem que consiste em aproximar palavras ou expressões de sentido contrário. Por exemplo, punem-se os inocentes e premiam-se os culpados. É uma oposição clara e aparente entre duas coisas, aquilo que representa essa oposição. Na língua portuguesa, na nossa gramática, a antítese ela vem de forma geral, sendo ainda dividida em 3 outras áreas. A antítese propriamente dita, o paradoxo e o oxímoro. Vamos considerar apenas a antítese de forma geral. Qual é a antítese, as antíteses que Paulo utiliza no capítulo 2? Primeiro, nós vemos o poté, em oposição a nuni, antes e agora. Então ele coloca um tempo, é uma oposição de tempo. Depois, horis e en, Cristo, uma oposição de pessoa. Somente em Cristo é possível sair de uma situação sem esperança e ter uma esperança em Deus. Outra palavrinha, macran. Macran significa longe e hengis significa perto. Nós que estávamos longe, estamos perto. Outra palavra, necrus e sinesopoiesen. Necrus, de necrotério, de morto. E sinesopoiesen, fazer com ele a vida. Então Deus fez em nós que éramos mortos, a vida foi feito com ele. A palavra de Deus fala que sem ele nada do que foi feito se fez. Outra palavrinha também que sugere aí a ideia de antítese ou oposição. Apelotrio-menoi, que significa a alienação, que significa o distanciamento, ou até mesmo o desconhecido, a ignorância. E agora nós temos o apocatalaxe,
que é a reconciliação completa, a mudança que Deus fez em nossas vidas. E também, meus irmãos, a palavra xenoi e hoikoi. Xenoi representando aquele que é estranho e hoikoi representando aquele que é da família. Então, olha que bênçãos maravilhosas nós conseguimos retirar no texto grego. Agora, em Cristo, estamos perto. Ele nos deu nova vida, nos reconciliou e somos a família de Deus. O pastor Douglas Batista, que é o comentarista da revista A Igreja Eleita, ele diz que as expressões macrã e enguis, ou seja, longe e perto, Paulo poderia ter retirado do livro do profeta messiânico Isaías. Nós encontramos duas passagens em Isaías, primeiro no capítulo 57, em versículo 19, que diz: como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. E também no capítulo 65, versículo 1, quando fala do rei Ciro, diz assim a palavra de Deus: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Glórias a Deus por isso. Esse povo que estava longe são os gentios. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós achamos a Deus, nós clamamos a Ele e Ele respondeu: eis-me aqui. Glórias ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala que buscai ao Senhor enquanto é tempo, invocai ao Senhor enquanto está perto. Outra expressão que nós encontramos no versículo 13 é o sangue de Cristo. Por que o sangue de Cristo? A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 9 e versículo 22, fazendo aí uma referência à lei do Antigo Testamento, a lei eterna de Deus, que de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão, ou em outra tradução, não há remissão de pecados. Então tudo isso foi possível com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Primeira porção, primeiro tópico. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Vamos ler o versículo 14, que é o primeiro versículo da leitura bíblica em classe desta lição. Autos gar restin, re heirene, hemon ho poiesas, ta hamfotera, hen kai, to mesotoihon, tu fragmo, lysas, ten ektran en te sarki autu. Ele, pois, é a nossa paz, feito de ambos um, e na parede que fragmentava, destruiu a inimizade na sua carne. Então vamos ver aí a primeira palavra, que é heirene emon, a nossa paz. No léxico grego do Novo Testamento,
A palavra reirene significa paz. E tem 3 conceitos. Primeiro, num sentido civil, o oposto de guerra e comoção. Rei de paz, pacífico. Também entre indivíduos, paz, concórdia. No sentido figurado, paz de mente, calma, tranquilidade, que surge a partir da reconciliação com Deus e da compreensão do favor divino. Então a reconciliação é que nós estamos estudando hoje, mas ainda nesse primeiro contexto, primeiro conceito, da compreensão do favor divino. Nós já estudamos em uma das aulas dessa revista sobre a iluminação espiritual do crente. Lá no capítulo 1 de Efésios, Paulo ele intercede em favor dos crentes para que Deus ilumine a sua mente e eles passem a compreender a graça de Deus para as suas vidas. Ou seja, nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus, plena e satisfeita, mas tanto melhor será quando nós conseguimos compreender e entender essa maravilhosa graça para nós. Quando nós entendemos, a nossa fé aumenta, a nossa confiança no Senhor, ela também amplia e nós temos a tranquilidade, nós temos a calma, porque nós compreendemos o favor divino trazendo-nos a paz. Segundo conceito, paz sugerindo um estado de paz, descanso, quietude, segurança. E o terceiro, como no hebraico, shalom, paz ou bem-estar, prosperidade, felicidade, todo tipo de bem, caminho da paz, felicidade, um filho da paz, felicidade, alguém digno dela, o evangelho da paz, ou seja, que conduz à eterna felicidade. Também Deus de paz, Deus, o autor e doador de todo bem. Assim, o bem ou a bênção que invocastes como forma de saudação, vossa bênção, donde, com bons votos, bênção, bondade, donde também, nas fórmulas de saudação, seja ao encontrar ou ao se despedir. Assim, ao encontrar, paz seja convosco, ou seja, desejo a ti todo bem. Também aparece nas epístolas, e ao se despedir, vai em paz. Então a paz é um assunto que nós vamos estudar também na segunda porção desta aula, e trazendo alguns exemplos de que o próprio Cristo, o Pai, o Espírito, queria e quer que nós tenhamos paz. E a paz também ela pode ser trabalhada, exercitada. Vamos ver isso mais para frente. Outra palavra que eu quero trazer aqui para os irmãos é amfótera. Amfótera ou amfoteros. Pronome correlato, cada um dos dois, trazendo aí uma relação entre dois ou mais seres substantivos. No Novo Testamento, somente plural, amfoteroi. Ambos, usado para dois. Ambos, ou seja, judeus e gentios. Ambos, ou seja, a ressurreição e a existência de anjos e espíritos, ou seja, dois conceitos que nós encontramos aí no mundo espiritual. Vamos estudar também sobre os judeus e gentios, porque é em cima disso que Paulo vai trazer
no versículo 14 ainda, a inimizade que existia em ambos, judeus de um lado e gentios do outro. Mais uma palavrinha, mesotoiron. A palavra mesotoiron, ela é a mistura ou a união entre a palavra mesos e a palavra toiros. O que é o mesos? É o meio. E o que é o toiros? É a parede de uma casa ou pátio, ou paries, análoga a teiros, o muro de uma cidade. Então, se nós pegarmos a palavra toiros, que é a parede de uma casa, e colocarmos o meson, que é o meio, nós encontramos o quê? Uma parede divisória, separação. É o conotativo da lei mosaica como separando judeus e gentios. Alguns pressupõem aqui uma alusão à parede entre os pátios interno e externo do templo. Falaremos também sobre esse pátio, que tinha o pátio dos judeus, o pátio das mulheres, o pátio dos israelitas, e aí outras divisões como onde os levitas poderiam entrar, onde os sacerdotes poderiam entrar e onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ou seja, no dia da expiação, poderia apresentar diante de Deus um animal, um cordeiro para expiação e purificação de todo o pecado do povo para aquele ano. Veremos essas divisórias dos pátios do templo. Mas antes, vamos ver que a parede, que o muro, o teiros, ele era uma coisa muito valorizada na antiguidade quando se tratava de uma questão militar. Nós temos, por exemplo, nesta imagem, os muros de Jericó. Nós temos também a grande muralha da China. Nós temos os muros de Jerusalém. E nós temos os muros, as divisórias do templo em Jerusalém. Vamos assistir à conquista da Terra Prometida por Josué, que após a travessia do Rio Jordão, seu primeiro grande desafio foi conquistar Jericó. Mas como ela tinha uma muralha intransponível, como foi que Josué e aqueles 3 milhões de judeus conseguiram tomar aquela primeira terra prometida? Vamos assistir ao vídeo. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Os sacerdotes levitas levam à beira do rio a Arca da Aliança, que contém as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, o irmão de Moisés, e o maná que alimentou os hebreus no deserto. As águas imediatamente começam a se movimentar. Até que o caminho finalmente surge diante de todos. Obrigado, Senhor, por mais essa prova de amor por nós. Em breve estaremos na Terra Prometida.
No caminho para a Terra Prometida, o povo hebreu se depara com vários obstáculos. O primeiro, e um dos mais difíceis, fica na cidade de Jericó, hoje território palestino. A conquista da cidade fortificada, bem ali atrás, naquelas terras, era fundamental para o avanço dos homens de Israel. E se o povo, então, conseguisse dominar essa cidade, conseguisse resolver esse problema dessa barreira, tudo o resto ia ser fácil. Seguindo as ordens de Deus, Josué determina que o exército hebreu dê 7 voltas completas em torno da cidade amuralhada de Jericó. Amigo, depois da 7ª e última volta, o que vai acontecer? Vamos gritar, todos juntos, acompanhando as trombetas dos levitas. Deus me revelou, Caleb, que se agirmos assim, o muro da cidade cairá abaixo, o mais que pareça impossível. As trombetas dos hebreus são parecidas com esta, exposta no Museu de Arqueologia Bíblica em São Paulo. Esse é um pedaço de chifre de carneiro que eles usavam para tocar, era chamado shofar. No caso de Josué, ele representa a ação divina na hora da batalha. Mas quando a marcha completa o 7º dia, a profecia se cumpre. Veja! A muralha! Para espanto de todos, a fortaleza, que parecia intransponível, desmorona. Jericó se abre diante do povo de Israel. Do ponto de vista físico, é possível. Barulho sonoro extremamente grande pode trepidar uma estrutura de materiais. E pode ter derrubado as muralhas por vibração. Para os especialistas, a tomada de Jericó representa a renovação da aliança entre Deus e seu povo. Esse povo que está conquistando Jericó não estava no Egito. Os únicos que continuam vivos é Josué e Caleb. Os outros todos nasceram durante a peregrinação no deserto. Somente o milagre de Deus, como foi feito, é que poderia fazer com que o povo herdasse aquilo que Deus havia prometido aos hebreus. Temos também as muralhas de Jerusalém. Acompanhem comigo. Agora, meus irmãos, vamos ver, antes de falar das divisórias do templo, vamos ver que até hoje nós temos muros dividindo nações, até mesmo cidades, conforme vemos nessa imagem. Primeira que nós podemos ver é o Muro de Berlim, que foi construído em 1961, logo após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, que terminou em 1945 e derrubado em 1989. E em 1961 foi dividido a Alemanha, que na época sob o regime nazista, com Adolf Hitler,
foi dividida em dois grandes blocos econômicos: o capitalista, com os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, e do outro lado da parte oriental, o socialismo. É errado falar comunismo. Por quê? Porque dentro da filosofia política, o comunismo não aceita, em sua teoria, um líder, porque tudo é comum a todos. E o próprio Karl Marx, no livro O Capital, ele fala que o comunismo é o regime perfeito. Porém, para se chegar ao comunismo, é preciso passar pelo socialismo, que é um líder recebendo e fazendo a redistribuição para todas as pessoas de uma nação ou de um povo. Isso tem implicações muito complicadas, principalmente em relação àquele que é mais abastado, de ter que dividir com aquele que não tem condições, sendo que todos devem produzir com a mesma quantidade. E nada é particular, nada é privado, porque tudo faz parte desse Estado que vai fazer a redistribuição de rendas e materiais. Ao longo do tempo, foi provado, numa deturpação do socialismo, que ele gerava a fome, ele gerava o desemprego, ele gerava outras situações. Por isso que o muro ele foi criado, porque havia um grande número de pessoas da parte oriental querendo ir para o lado capitalista, que embora seja um capitalismo selvagem, ele querendo ser acima do outro, seu produto ser melhor que o outro, seu preço ser melhor do que o outro, a divisão entre aqueles que produzem e não têm o maquinário, por isso não é dono do seu próprio bem produzido, e daquele que é o dono das máquinas, que é o improdutivo, mas que tem uma relação, até mesmo uma relação de opressão e de oprimido, com os subalternos, segundo Antônio Gramsci, que produz para ele, mas quem é o dono do maquinário é o dono também do objeto produzido. Vamos deixar esse assunto de capitalismo e socialismo para outra ocasião, mas o que eu quero dizer aqui é que o Muro de Berlim, que por volta aí de 30 anos no século XX, ele fez a separação entre irmãos, entre famílias alemãs, famílias berlinenses. Então, ele foi uma parede de separação entre esses dois povos, porque cada um tinha um regime diferenciado. Além dele, nós temos, conforme o pastor Douglas Batista, ele sugere que nós introduzamos a aula com o que acontece com a Coreia, ou as Coreias atualmente, que na Península Coreana existe uma área chamada DMZ, também traduzida como Zona Desmilitarizada. Ali propriamente não é um muro, mas é uma demarcação de terra, e nessa demarcação existem, que vai longitudinalmente, que vai na horizontal, a Coreia do Norte socialista na parte, logicamente, superior, e a Coreia do Sul na parte inferior capitalista do território coreano. Várias tentativas de unificação da Coreia, até hoje elas são motivos ali de briga, de lutas, de desavenças, mas não existe um muro como foi o Muro de Berlim. O que existe, que separa as duas Coreias, são quartéis, são casas em que os soldados eles estão ali dos dois lados, tanto do lado norte-coreano quanto do lado sul-coreano. Uma divisão que no estado do Tijuana, no México, e no estado da Califórnia,
nos Estados Unidos, perto de San Diego, existe ali uma barreira que separa os Estados Unidos da América do México. Recentemente, o presidente norte-americano Donald Trump, ele sugeriu que, em vez dessa barricada, ser construído um muro, realmente. E várias pessoas falaram que seria perda de dinheiro. Então, já existia esse muro, porém não da forma como o presidente quer, mais reforçado. Temos ainda em Israel o chamado Muro da Cisjordânia. Esse Muro da Cisjordânia é uma divisão que os israelenses eles fizeram para que os terroristas islâmicos palestinos não entrassem ou dificultassem a sua entrada no território de Israel. Nós temos também o Muro de Chipre, que é um muro que já foi destruído, mas que aquela região ainda é uma zona de conflito entre a maioria turca e a minoria grega em Chipre. E também nós temos, irmãos, no norte da África, no país Marrocos, duas cidades espanholas. Uma delas é Melídia. E em Melídia existe um muro criado pelo Reino da Espanha, dificultando a passagem dos africanos para a Europa através dessas duas cidades. Então nós temos hoje muros e divisões em todos os continentes. Nós falamos aí da América, com o muro que divide Estados Unidos e México. Nós temos aí na África o muro que divide Marrocos e Espanha. Nós temos aí também europeu Chipre. E temos que separa Turquia e Grécia, ou as suas populações, né? E nós temos também na Ásia, seja no Oriente Médio, o Muro da Cisjordânia, seja nos Tigres Asiáticos, as Coreias. De todas essas divisões, o que mais me chama a atenção é o Muro de Berlim. Essa é a história de um muro, o Muro de Berlim. É a história de sua construção, dos métodos que uma ditadura usou para manter seus cidadãos cercados numa espécie de prisão. É uma história de fuga, de engenhosidade, de coragem e ousadia, sobre o que as pessoas podem fazer em busca de liberdade. E é a história de um importante símbolo da entrada do Ocidente na Guerra Fria. Eu sou um berlinense. Milhares tentaram passar por cima, por baixo, através ou ao redor, tentando se desviar da tecnologia cada vez maior e mais perigosa do muro. Mais de 1000 morreram tentando. Mas ok? Senhor Gorbachev, derrube agora esse muro. Ele durou 28 anos e caiu tão repentinamente quanto foi erguido. O que mais é interessante é a alegria que aquela cidade, os habitantes daquela cidade expressaram na noite em que o muro começou a ser destruído. Imagine você que o mesmo muro que separava judeus e gentios, nós enxergamos que através de Cristo esse muro foi quebrado e agora nós temos acesso às promessas de Israel, estamos reconciliados com Deus. Eu acredito que seria mais ou menos assim
a nossa alegria espiritual. O porta-voz do Politburo da Alemanha Oriental, Guter Schabowski, anuncia que pela primeira vez os cidadãos alemães orientais poderiam se locomover livremente. Um jornalista pergunta a ele quando, e ele responde, agora mesmo. Você quer saber quando? Eu já vou te responder agora mesmo. Foi um erro. Ele devia ter dito amanhã. A notícia se espalhou. 3 horas depois, os guardas de fronteiras estavam completamente despreparados. Pegamos nosso equipamento e corremos o mais rápido que pudemos até Checkpoint Charlie. Eles estavam lá, subiram nele. Os portões foram abertos, os guardas fugiram e as pessoas passavam. Foi uma festa gigantesca nas ruas. Os carros passavam. E todos os carros Trabants velhos atravessavam, e os alemães ocidentais gritavam, e as pessoas se abraçavam. Foi um momento incrível. Se alguém me dissesse que eu ainda veria aquela porcaria de muro caindo, eu diria que estavam loucos. Mas nem todos estão felizes. As pessoas estão falando em reunificação. Eu sou totalmente contra. Eu tenho certeza de que há muitas coisas boas lá, mas tem muita porcaria também. E eu acho que ela devia ficar por lá. A Alemanha Oriental desapareceu como num passe de mágica, um passe de mágica desagradável. E eu acho que essa é minha maior fascinação com aquilo. Parecia artificial na época e agora virou uma cortina de fumaça apenas num período de alguns dias ou meses. Em 3 de outubro, um ano depois da queda do muro, a Alemanha foi reunificada.